Bem-vindos! Nesse vídeo vamos falar sobre como realizar a personalização do JabRef para facilitar o trabalho com as referências em português. Para isso é necessário realizar algumas mudanças. As principais mudanças são alterar o idioma para Português Brasil, se assim você o preferir, alterar as configurações padrão da BibTeX-Key, acrescentar como obrigatórios os campos em todos os tipos de referência, URL, URL-Date e URL-AccessDate, e acrescentar o tipo de referência Monography, que é usado de acordo com a ABNT exclusivamente para TCC e monografias de especialização. Então vamos partir para a personalização do JabRef da língua inglesa para o português. Utilizaremos a entrada Brazilian Portuguese. Nós clicamos em File, Preferências, aba General, Appearance, na linguagem, nós mudaremos para Brazilian Portuguese. Seguindo, abrimos o JabRef, File, Preferências, na aba General, Appearance, de English, nós mudamos para Brazilian Portuguese. Clicamos em Save. Ele pede para reiniciar para a linguagem. Então vamos reiniciar o JabRef. Reiniciado o JabRef, vejam que agora ele está em português brasileiro. Vamos realizar as demais personalizações. Arquivo, Preferências. E em Preferências, a primeira alteração é a BibTeX-Key. A BibTeX-Key, normalmente ela já vem com o padrão autor e ano. Vamos acrescentar a primeira palavra significativa do título. Por que isso? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem o preciosismo de quanto mais artigo, melhor. Para um determinado autor ser considerado um bom pesquisador e tudo, ele tem que ter muitos artigos publicados. Esse preciosismo brasileiro faz com que o autor publique muitos trabalhos por ano. Diferente de lá fora, que um importante autor publica no máximo 2 artigos por ano, aqui no Brasil nós temos uma fábrica de artigos. Acrescentando a primeira palavra significativa do título, é muito mais fácil. Já tem autor e ano, vamos abrir um colchete, escrever Very Short Title, tudo junto, e fechar com o colchete. Vamos fazer essa modificação. Arquivo Preferências, Geral, Gerador de chaves de preferências, File, Preferências, General, Citation Key Generator, para quem preferir fazer em inglês. No JabRef, Preferência, Gerador de chaves de citação. Vejam que aqui embaixo, onde tem padrão pré-definido, nós já temos autor e ano. 2 cliques nós abrimos a edição. Um terceiro clique para retirar da seleção, uma vez que se a gente começar a escrever qualquer coisa, ele apaga aquele selecionado. Terceiro clique, retira da seleção. Abrimos o colchete. Escrevemos Very Short Title, tudo junto. Fechamos com o colchete e Enter para que essa seleção esteja ativada. Clicamos em Salvar para que a preferência seja salva. Agora vamos para a terceira personalização. E agora nos campos obrigatórios. Em todos os tipos de referência nós vamos acrescentar as entradas URL como obrigatório e multiline, a URL-Date e a URL-AccessDate. URL, se já existir e não estiver obrigatório, tornamos ela obrigatória. URL-Date para a data de acesso. Quando a gente busca uma informação online, ela usa o padrão ano, tracinho menos, o mês com 2 dígitos, tracinho menos, o dia com 2 dígitos. URL-AccessDate é uma entrada já em desuso, mas que a ABNT utiliza para preparar as suas referências no pacote ABNTeX. Ela vai ser composta do dia, o mês com 3 letras e ponto, com exceção de maio, e o ano com 4 dígitos. Então vamos
partir para esta personalização. Arquivo, preferências, o tipo de preferência, vamos acrescentar o URL como padrão obrigatório e multiline, URL date obrigatório e URL access date obrigatório. Quem estiver fazendo em inglês, File, Preferências, Entry Types e vai realizar essa atividade. Arquivo, Preferências. No gerador de chaves de citação, vejam que ele já está no novo padrão. Tipos de referência. Nós temos a entrada artigo. Vejam que ela não tem a entrada URL. Eu escrevo lá URL e clico em mais. Vejam que ele acrescentou a entrada URL. Clico em multiline, uma vez que as URLs são um tamanho muito grande. Vou acrescentar a entrada URL date. Acrescento. Então, ela já agora faz parte dos campos obrigatórios. Vejam que ele está ali marcado, o campo obrigatório. E URL ACC ESS date. URL access date. Altero aqui para a primeira apenas em maiúscula. URL access date e o mais para tornar padrão. Para ficar mais fácil, o que normalmente eu faço é escrever em um outro editor a palavra URL. E já venho aqui e para os demais tipos, Ctrl V, URL mais, booklet, Ctrl V, URL mais, conference, Electronic, vejo que Electronic já tem. Se eu pegar e pedir para acrescentar, ele vai me dar um aviso de que ela já existe e que vai ser mantido apenas uma vez. Ok. Como ela já existe, a única coisa que eu vou fazer é tornar ela obrigatória. E a mesma coisa eu faço com as demais. Estou esquecendo de colocar com multiline. Então vejam que para todas elas acrescentei a entrada URL, tenho que também tornar ela multiline. Master Thesis, acrescento a entrada URL, torno ela multiline. E um Published, acrescento e torno ela multiline. Lembrem-se que um Published está em desuso pela norma 105.20, agora o que era usado entrada unpublished, agora a gente faz a citação na nota de rodapé. E seguimos agora para a inclusão das demais entradas. Para artigo eu já acrescentei o URL date e o URL access date. Para as demais o que eu vou fazer? Eu copio a entrada URL date e vou acrescentando um por um, que é mais rápido do que acrescentar os três ao mesmo tempo. E assim, um por um, acrescentando o mesmo tipo, só Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, clico no mais, ela já entra como obrigatória e isso eu ganho tempo. E agora, para o URL Access Date. A entrada URL Access Date ela é exclusiva para a data de acesso para a BNT, ela não é utilizada mais para as demais normas. Para a APA, por exemplo, e I3E, eles utilizam o URL Date como entrada padrão.
Vejam que agora todos eles estão com a entrada URL, URL Date, Access Date como padrão. Clico em salvar para manter essas configurações. Agora vamos para a terceira e última personalização, a acrescentar a entrada Monography. Ela tem os mesmos campos de Master Thesis ou PhD Thesis, que seria o Type, Address, Month, Note, Autor, Título, School, Year, URL, URL Date, URL Access Date. Cada um desses campos nós vamos acrescentar. Lembrando que Type, no caso, ele aqui será usado na entrada Monography, trabalho de conclusão de curso em o nome do curso, ou especialização em o nome do curso de especialização. Vamos partir para a personalização. Arquivo, preferências, tipos de referência, e aqui eu vou criar a entrada Monography. Monography, mais, na entrada Monography, Type, Address, mês, month, note, autor, título, universidade, school, ano, URL, URL Date, e URL Access Date. Salvo. E ao reiniciar o programa, nós teremos todas essas modificações efetivadas. Agradeço. Sucesso a todos. Até o próximo vídeo.